Noite, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no Instagram, @JesusKardecianos, para falarmos de mediunidade. Dessa vez com o nosso facilitador Magno Barnabé. Estamos esperando ele entrar para falar sobre as faculdades intelectuais ou inteligentes. Seja bem-vinda. Estamos no mês que estamos estudando a mediunidade. Já tratamos de alguns aspectos. Magno começou a falar sobre os tipos de mediunidade, o que é mediunidade e mediunidade de efeito físico. Dessa vez, a gente vai falar sobre os efeitos intelectuais ou as faculdades mediúnicas intelectuais. Vamos dar um tempinho, esperar o nosso facilitador entrar. Enquanto isso, vamos falar um pouco sobre a doutrina espírita, sobre a maravilha do que é a doutrina espírita. Edno é apaixonado pela doutrina espírita. Na verdade, uma trajetória de uns 30 e poucos anos, já disse isso, onde cada vez mais eu aprendo, cada vez mais eu amadureço em relação à minha encarnação e talvez, ou com certeza, na encarnação daqueles que fazem parte da minha vida. Porque, queira ou não queira, é um efeito multiplicador. Não é verdade? E aqui estamos justamente para fazer essa multiplicação. A multiplicação do que é a nossa verdadeira vida, a vida espiritual. Simplesmente nós somos espíritos, estamos apenas em um corpo de passagem, mas a nossa realidade é a espiritual. Enquanto isso, o corpo físico está passando e com certeza um dia vai para o outro lado. Aí é que entra a grande questão. É quando vamos desencarnar. Eu sempre digo, nós temos um grupo no WhatsApp. Magno, meu irmão, seja bem-vindo. Nós temos um grupo no WhatsApp que normalmente à noite eu me despeço, e quando eu despeço, eu sempre digo, bom, para aqueles que estarão encarnados, não é verdade? Magno, eu estou esperando o seu convite aqui. Vamos esperar Magno entrar. Vamos dividir a tela com ele e à noite. Magno, meu irmão, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Tudo em paz. E mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo seu desprendimento em participar com a gente desse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Estamos aí, né? É uma oportunidade para a gente divulgar esses ensinamentos, levar mais longe. Muito bom. E aquela questão que a gente sempre conversa, a pandemia não veio por acaso. Na verdade, a gente está aprendendo que o meio tecnológico, o meio virtual, ele é um excelente divulgador dos nossos princípios, das nossas bases, da doutrina espírita. Com certeza, né, meu irmão? Ok, eu fiz um breve relato de que, na verdade, você falou já sobre o que é mediunidade, tipos de mediunidade, mas que o assunto é tão vasto e que nós paramos em mediunidade de efeito físico. Hoje você vai falar mediunidades das faculdades intelectuais, tá? Ou de efeitos intelectuais inteligentes. Ok? Ok, meu irmão. Tá chegando bem aí o som? Tudo bem, aqui para mim está ótimo. Ok. Bom, meus irmãos, nós, na última live que nós fizemos sobre mediunidade, né, ficou consciente que todos nós somos médios, né, em razão da nosso estado, e a mediunidade ela é de
ela repercute no físico, mas tem uma ação espiritual, né? Então, todos nós somos médiuns. E é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e transmitir mensagens deste fora do campo pessoal. Isso é o geral do que é mediunidade, né? Perfeito. Então, nós falamos da mediunidade de efeito físico, que é os dois tipos mais abrangentes, e mediunidade de efeitos intelectuais. A mediunidade de efeito físico que nós vimos é aquela que tem uma repercussão física, né? O fenômeno ele é visto, ele é conhecido, ele é ouvido, né? Tem uma exteriorização daqueles fenômenos e a gente percebe nitidamente o que está acontecendo. Mas a de efeitos intelectuais, né? Que são mais aptas, a de efeitos intelectuais são aquelas que são mais aptas a transmitir comunicações inteligentes. Então, já parte aí para a questão da inteligência, do intelecto, né? É aquela comunicação que os espíritos encontram a receptividade no médium através de quê? Da sua parte mental, né? É uma transmissão que passa a parte intelectual do médium, onde o espírito encontra ali a receptividade necessária e para transmitir os seus ensinamentos, a sua mensagem, o seu pedido, a sua orientação. Então, os espíritos eles se comunicam. O médium é apenas um receptor, não é? Ele recebe a mensagem e transmite, não é? Ele é um receptor transmissor, não é? Ele transmite a mensagem que vem de uma entidade espiritual. E através disso ela veio trazer muitos benefícios, né? Porque a mediunidade de efeitos intelectuais ela traz muitos benefícios, porque veio ajudar muito a própria humanidade a se conhecer, conhecer que existe, né? Um plano espiritual, que a gente não está aqui sozinho, não é? Que aqueles que partiram continuam existindo, apenas sem um corpo físico, né? E isso ocorreu através dessa ação dos espíritos que vieram até nós dizer, olha, nós estamos aqui. E encontraram, primeiramente, com a mediunidade de efeitos físicos, né? Naquele momento foi importante, mas depois ela transmigrou para a parte mais intelectual e que é um tipo de mediunidade mais difícil de ser compreendida. Correto. Né? Mais difícil, porque a coisa acontece e você não vê, você não sabe o que está acontecendo. Né? Você não percebe, na verdade, se aquele médium ele tá falando, é ele mesmo que está ali, aquela mensagem, onde é que está vindo? E isso leva a muitas dúvidas. Se a pessoa não tiver efetivamente conhecimento, como a coisa acontece, né? A pessoa fica em dúvida. Será que isso é verdade? Se não é, isso causa uma certa vamos dizer assim, incerteza, né? Das pessoas de acolher aquilo que está sendo dito, aquela mensagem, né? Então, a mediunidade de efeitos intelectuais, né? Ela traz ou produz melhor efeitos e repercussões em nível mental. Isto é, o espírito comunicante, ele conduz o médium a uma certa elaboração mental, intelectual, ao transmitir a mensagem aos circunstantes. Nessa situação, o médium é um intérprete, né, das ideias e dos sentimentos do espírito comunicante. Então, você veja, é o intérprete das ideias e dos sentimentos. Porque toda mensagem ela traz também um conteúdo, né,
sentimental muito grande, né? Claro. Pode ser um sentimento bom ou um sentimento ruim, um sentimento negativo, né? Isso vai depender de quê? Do estado daquele espírito, da condição evolutiva dele e o que ele quer atingir com aquela mensagem, com aquilo que ele está trazendo para aquelas pessoas que estão ali, certo? Ô Magno, eu faria até uma observação sobre o estado emocional do processo mediúnico entre a entidade comunicante e o médium, que na verdade eles entram em um grau de afinidade tão grande que, a depender, vamos dizer, da disciplina mediúnica, né, a disciplina do médium, ele possa Porque se... é justo, porque essa parte aí nós estamos mais adiante, a gente ia ver a questão da sintonia vibratória, né? Onde os espíritos eles se ligam com o médium através de uma sintonia vibratória, ou seja, o estado vibratório daquele espírito vai sintonizar com o estado vibratório do encarnado para que haja uma perfeita, né, integração no momento da comunicação, para que se estabeleça uma perfeita comunicação. É preciso que haja esse estado vibratório que possa ser perfeito, né? E a comunicação ela acontece de forma melhor e mais segura e mais perfeita, né? Então, a mediunidade de efeitos intelectuais ela tem uma classificação. Os médios intelectuais eles são geralmente sensitivos, né? Sim. E esse sensitivo porque todos nós sentimos a presença dos espíritos. Alguns em maior grau, outros menor, mas nós temos, até pela nossa composição física, né? Como nós somos espírito, perispírito e corpo, não é isso? E nós temos uma expansão fluídica, de acordo com o grau evolutivo, essa expansão é maior ou menor. Então, nós estamos sempre captando energias. E toda presença espiritual pode nos trazer um estado, né, vamos dizer assim, sobressalto, uma sensação boa ou ruim, vai depender de quê? Do tipo do espírito que está ali se comunicando, a gente pode ter uma sensação boa ou ruim. E às vezes o médium sensitivo, ele sabe, por essas sensações, se o espírito é um espírito elevado, se é um espírito menos elevado, né? O que é que aquele espírito está querendo? Se é um sofredor. Então, o médium, quando ele tem experiência, ele já conhece isso pela própria sensação, né? Então, é uma qualidade, muitas vezes, nossa, todos nós médios, mesmo aqueles que não são médios ostensivos, mas nós percebemos a presença dos espíritos. Muitas vezes nós temos reações até no próprio corpo físico. A gente sente um arrepiado corpo, né? Um frio que passa, né? O corpo esfriar, o corpo esquentar. Essas coisas pode ser uma sensação de uma presença, né, espiritual ali. E ela se repercute dessa forma. Ou aquela tristeza sem um motivo aparente. Uma tristeza, uma alegria, né? Uma alegria, uma euforia. Uma euforia. São sensações que pode acontecer com qualquer um, não é? Temos os médios intuitivos. A intuição, aquele médio que recebe uma mensagem intuitiva, que ela pode vir, o médio perceber aquela intuição e transmitir aquilo que está percebendo, aquilo que está vindo, e até ou escrever algo sobre aquilo que ele está sendo intuído para fazer ou dizer. Então, às vezes, a gente está ali, tem uma intuição sobre determinadas pessoas, digo, olha, você tenha cuidado com isso, aquilo e tal. Às vezes não é dele. Ele recebeu essa mensagem de forma intuitiva. Alguém está ali e tem ligação com aquela outra pessoa e está mandando uma mensagem. Olha, tenha cuidado com isso, não faça assim, dessa forma. Procure andar por esse caminho, né? Então, cuidado com sua saúde, né?
Então, porque às vezes os espíritos estão ali, ligados, às vezes nos centros, a gente tem isso. A gente está trabalhando, às vezes vem de vez em quando vem uma mensagem intuitiva assim, diz assim, olha, pergunte isso e isso. Será que aconteceu ou não? Aí você fica até, será? Isso é coisa da minha cabeça? Né? Porque é uma coisa muito forte. Então, quando a gente já tem experiência, a gente sabe que não é nossa. Quando é uma coisa muito forte mesmo, que fica ali lhe martelando, aí você vai e caminha por aquele espaço ali que termina encontrando um resultado positivo e levando um tratamento que uma pessoa precisa uma orientação, apenas por uma mensagem intuitiva. Não é? Não é É, bem uma incorporação, mas é uma mensagem que vem de mente a mente, né? Do espírito desencarnado com o espírito encarnado. Então, isso é a mensagem intuitiva. Né? Tem é, eu também os sempre, áudios. eu sempre, Magno, licença, me perdoe a interrupção, eu sempre falo e volto a repetir da questão disciplinar. É preciso que o médium tenha muito cuidado para também não exacerbar, Com certeza, mas exacerbar, isso aí não é às vezes são verdade? os médios inexperientes, né? Gente, Começa pois a meter os pés pelas mãos, né? E termina às vezes tendo problemas, né? Tem também, entre o médio sensitivo, tem os inspirados, né? A inspiração. Por exemplo, tem muitas pessoas que constroem muita coisa na vida através da inspiração. Por exemplo, músicas, poesias, não é? Que às vezes a gente está ali, puxa, hoje eu estou inspirado, senti assim, uma ideia, a coisa fluiu com a rapidez. Isso pode ser também uma ação espiritual de alguém que quer lhe ajudar a você encontrar caminhos, a você tomar decisões e até lhe ajudar na sua caminhada, na profissão que você buscou, naquilo que você faz na vida. Você é um artista. Quantos artistas, né, muitas vezes são inspirados e agem sob a inspiração de espíritos que estão ali e nunca claro. e às vezes nem percebe isso, né? Então, no livro dos É, espíritos, no livro dos médios, parece que tem um relato sobre isso, numa ópera onde estava acontecendo. Então, os espíritos chegavam ali inspirando os médios, os, os, os artistas que estavam ali, né? As atrizes, os atores, né? Para que a peça fosse cada vez mais intensa, né? E produzisse resultados maiores, né? E melhores. Então, isso acontece através, muitas vezes, da ação dos espíritos para que esses médicos são inspirados, né? eu Diga. só faço a observação da naturalidade da mediunidade que ocorre na gente em função do nosso anjo da guarda, o mentor espiritual, aquele espírito É, que nos acompanha, não é verdade? Enfim, eles estão com mas a estão gente, ali sempre, claro, estão juntos sempre, ajudando, né? nas 25 E horas diárias, como eu digo sempre. Então, isso estão ali ao naturalmente nosso lado e agindo e orientando, né? E já nos produzindo torna. resultados. E Perfeito. produzindo resultados, né? Os médios audientes, né? Aqueles que ouvem a mensagem dos espíritos. Agora, essa questão do médio audiente, ela tem um grau complicador aí. A depender do tipo do espírito, ele pode produzir efeitos bons ou efeitos ruins, negativos. Né? Por exemplo, Sim. se for trazendo uma mensagem para você reproduzir, você ouve a mensagem e tal, vai reproduzir, vai dizer o que é que você está ouvindo, vai alertar alguém, trazer uma informação. E pode ser também, se for um espírito ruim, um espírito obsessor, e fica ali falando um bocado de coisas ruins e direto no ouvido da pessoa, né?
Porque o médium audiente, ele ouve muitas vezes como se a mensagem estivesse dentro, né, da cabeça dele. Fosse uma coisa de dentro para fora. E tem outros que vêm de fora para dentro, né? Como se alguém estivesse falando com ele, estivesse ali, ele aqui num ponto, outro mais adiante, falando com ele, eles dialogando ali, né? E às vezes tem aquele caso que a mensagem ela nasce no interior. E ele não sabe muitas vezes de onde está vindo aquela voz, né? Então, a depender do tipo de comunicação, do tipo de médium, essa comunicação ela pode ser positiva, no sentido de trazer mensagens elucidativas, ajudar as pessoas, mas também pode ser prejudicial, principalmente para o médium, se for um espírito malfazejo que esteja ali querendo trazer uma complicação para aquele médium e perturbar. Isso acontece muito com médios ainda iniciantes, que ainda não têm um certo traquejo, né? E eles são muitas vezes prejudicados na sua caminhada através desses espíritos. E muitos pensam que estão com problema emocional, com problema de desequilíbrio, né? Procura às vezes o centro, procura ajuda médica para entender, psicólogo, e às vezes é uma ação espiritual. Esse dom, ele não é uma coisa assim corriqueira, né? Às vezes, quando é o médium mesmo, audiente, ela só acontece na hora necessária. Ou quando há uma necessidade eventual de um espírito trazer uma mensagem, aquele médium chega aí, os espíritos utilizam ele. Não é uma coisa usual para estar ali toda hora, médium sendo contactado, né? Mas, numa necessidade, os espíritos vêm e se comunicam, né? Tem os médios psicofônicos, né? Falantes ou psicofônicos, que é aqueles que utilizam a parte vocal do médium, né? O aparelho vocal do médium. Geralmente ele diz que usa o chakra laríngeo, né? Que é a parte da onde o médium se exterioriza através da fala. E os espíritos utilizam o aparelho fonador do médium para mandar a sua mensagem, né? Eles se ligam direto à parte da voz do médium para mandar a mensagem, a orientação, etc. Isso acontece também, a depender do médium. Ela pode ser uma coisa que comece meio desequilibrada e depois, com o tempo, o médium vai melhorando, não é? Porque tudo depende de aprendizado, de exercício, até para que você possa entender o mecanismo e até se adaptar bem àquele tipo de mediunidade que mais vai favorecer, né, ao seu organismo e à necessidade da sua atuação enquanto médium, enquanto mensageiro ali ou emissário dos espíritos nesse mundo material. Não é isso? Tem os médios escreventes, ou psicógrafo, né? Que na época de Kardec, quando do início, né, dos trabalhos para a elaboração da obra kardecista, foram usados muitos médios, até jovens, né? Que através da psicografia, porque havia uma necessidade de registro maior. Então, ficou muito abrangente aí a utilização do médium de psicografia, né? O médium escrevente. E é uma mediunidade que permite os espíritos trazerem mais conteúdo, mais informações, mais orientações, e fica registrado. Porque a psicofonia, a depender do médium, né, ela pode ficar registrada ou não. Se você gravar, aquela mensagem pode ficar gravada e você até utilizar, você ouvir depois, analisar aquela mensagem melhor. Né?
para ver a abrangência dela, a validade dela, a importância que você deve dar àquela mensagem. Porque lá no Evangelho de João, o evangelista, está lá dizendo que nós não devemos acreditar em todos os espíritos, mas observar se eles vêm de Deus, né? E Kardec também nos orientou que a gente deve observar a mensagem, conhecer a mensagem, para ver se ela é verdadeira. Que é melhor até a gente rejeitar 10 verdades do que aceitar uma ideia falsa. Né? No sentido de que a gente tem que ter a obrigação de avaliar o conteúdo da mensagem para que a gente aceite se ela é boa ou não. Então, se ela vem por escrito, a gente tem mais possibilidades de melhor conhecer, analisar, se descartar ou não. Mas uma mensagem psicofônica, através da voz, aquilo que é dito, se não for registrado através de uma gravação, não é? Você vai esquecer. Mesmo entre aqueles médios, né? Que tem os médios mecânicos. Na psicografia nós temos o médio mecânico, semimecânico, né? E intuitivos. Não é isso? Sim. Diz que o mecânico é aquele que o médium quase que não tem participação. Ele não se lembra nada que ele diz, né? Do que ele escreve. Ele vem, o espírito usa o braço, a mão, e ali escreve, às vezes até um livro, o que for, e ele não sabe o que está escrevendo. Só vai ter conhecimento quando cessa o processo da comunicação. O processo que vai ler ali o que foi produzido. Né? Perfeito. A mesma coisa é o semimecânico. Aí o médio já tem um certo conhecimento. Já passa o quê? Pelo mental dele. Ele já pode até influenciar naquilo que está sendo escrito ali, na mensagem que está sendo elaborada. Pode ter até a participação dele, do espírito encarnado também, naquelas mensagens que estão ali. Não é? Então, às vezes até tem problemas, né? Às vezes os espíritos vêm consertar determinadas coisas, porque às vezes o médium bota muita coisa que é dele, que ele interpreta diferente daquilo que o espírito está dizendo. E o intuitivo é mais ainda, né? Porque o intelecto do médium atua praticamente quase de forma total. Né? Os espíritos intuem, mas ele vai produzir de acordo com a vontade dele. E pode até botar a mensagem totalmente diferente daquilo que foi dito, daquilo que ele recebeu. Por isso que, às vezes, a questão do moral, né? A responsabilidade do médium é muito grande. Para que ele não seja o disseminador de ideias falsas. A responsabilidade é grande. Né? Então você ouve uma mensagem e fala outra totalmente diferente. Aí, na verdade, desculpe, é o lado malvado da doutrina espírita quando não se encontram médiuns responsáveis e preparados para tais comunicação e se utilizam delas para benefícios próprios. Com certeza. E ainda existe, né? Infelizmente, ainda existe muitos médios por aí agindo dessa forma. Né? Então é preciso que nós tenhamos cuidado sempre, né? E a doutrina, ela é sempre boa, ela é positiva, mas nós, médios, temos que ter a responsabilidade de conduzir as nossas ações dentro dos princípios, né? Do respeito e vamos dizer assim, das verdades, né? Que vêm dos espíritos. E não deturpar aquilo que está sendo dito. Né? Temos os médios videntes, que é uma outra categoria, né?
a vidência, ela acontece com alguns médios, principalmente iniciantes, mas também tem pessoas que podem não ser médio vidente, mas apresentar numa oportunidade, numa necessidade de espíritos se aproximarem daquela pessoa para trazer uma informação. Por exemplo, um ente querido que faleceu, você não sabe ainda, ele já vem, se antecipa e vem falar com você que ele desencarnou, ou vem trazer essa mensagem pessoalmente. Então, às vezes, naquele momento, pode acontecer daquela pessoa ver a presença daquele espírito, identificar que é ele, né? E aí saber já do desencarne antecipadamente, antes, inclusive, da informação, pelos meios de comunicação normal, né? Que hoje está muito rápido, mas, às vezes, os espíritos são muito mais rápidos ainda, né? Porque é o deslocamento pelo pensamento, né? Com aqueles que a gente se liga, né? É muito maior. Tem também aqueles casos da vidência eventual, você está num lugar e vê algumas entidades, mas os médiuns videntes, efetivamente, são aqueles que têm o hábito de ver os espíritos em circunstâncias que podem ser acordados, né? Ou em transe, porque a vidência ela se caracteriza por você ver os espíritos desencarnados, né? É diferente da clarividência. E a clarividência é o encarnado que vê os fatos que estão acontecendo na vida real à distância. É como, por exemplo, eu estou aqui e você está aí em Itaperoá. Aí eu daqui entro em transe e vou ver você aí em Itaperoá. Entendeu? Então, eu que tive vamos dizer assim, uma visão ampliada e fui até lá, né? Que chama a clarividência, né? Você vê as coisas do mundo material, quando você se desprende do corpo e pode. Então, é uma manifestação anímica, né? Do próprio espírito encarnado que acontece isso. Já a vidência, não. Você vê os espíritos desencarnados que vêm e se apresentam. Você vê muitos, vê nitidamente, outros não vê nitidamente, mas reconhece os espíritos, vai depender da qualidade do médium, né? Do momento, de onde ele estiver. Então, o médium vidente, ele exercita essa mediunidade na hora que é necessário. Né? E é uma coisa corriqueira para ele, já habitual. Já tem outras pessoas que, eventualmente, isso não quer dizer que ele seja um médium vidente. Eventualmente você viu um espírito e tal, você teve uma visão qualquer, diz, eu sou médium vidente. Não é isso. O médium vidente é aquele que tem a habitualidade de perceber a presença dos espíritos através da visão. Isso mesmo. Entendeu? Tem também os médiuns sonambúlicos, né? O sonambulismo é um outro tipo de mediunidade de efeitos inteligentes, mas que é uma também ação, é uma mediunidade anímica, é a ação do próprio espírito encarnado. Porque o que é o sonambulismo? É o médium estar em estado de sono, ele se desprende e vê tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Ele relata fatos. Então, tinha Valdo Vieira, tinha aquela menina, o nome dela esqueci, Ivone Pereira. Ivone Pereira. Eles têm uma mediunidade dessa, de sonambulismo, mas também de desdobramento, que
se saíam do corpo, iam ao mundo espiritual, viviam aquela cena, participavam da cena, e voltava ao corpo físico e tinha toda a lembrança e relatava tudo aquilo que via. Então, escrevia com riqueza de detalhes tudo aquilo que ela viveu quando do desprendimento do corpo, né? Que também, o sonâmbulo acontece isso. Ele vai, se desloca, vê o que é que está acontecendo e relata o que ele está vendo, o que ele está ouvindo, o que disseram. Tem casos até, por exemplo, de um médico que atuava como sonâmbulo e ele ajudava na cura de pessoas. Como é que ele fazia isso? Ele olhava para a pessoa e, como uma visão de raio-x, né? Porque desprendido do corpo, ele via a pessoa por dentro. Identificava a doença da pessoa. E descrevia a doença. E passava o medicamento. Mas um dia teve uma situação que mostrou que ele não estava sozinho. Além da mediunidade anímica dele, que ele via a doença, ele relatava, tinha um espírito médico que orientava na hora de passar o medicamento. Era quem passava o medicamento. Então, nesse dia, ele descreveu a doença, identificou tudo direitinho. Aí disse, mas está faltando um medicamento. Ele disse, olha, agora eu não posso. Porque meu anjo doutor não está aqui presente. Mas não é você que passa? Não, não sou eu. Quem passa é o meu anjo doutor. Quer dizer, o espírito que estava ali, que tinha conhecimento de medicina, devia ser um espírito de alguém com conhecimento de medicina, que veio e médico e passava o medicamento para curar as pessoas. Então, existe aí a mediunidade anímica, mas tem também a espiritual no meio, né? Espírito anímico. A comunicação nos dois momentos. A anímica do sonâmbulo, né? E a mediúnica com a ação do espírito que estava presente. Entendeu aí essa? Magno, eu vou lhe interromper para fazer a mesma observação em relação à necessidade que nós temos da leitura, do estudo. Tá? A gente tem que voltar nessa era tão digital, tão virtual, a ler de fato o livro. Eu estava falando com o Carlos outro dia numa live, o hábito da leitura do livro de papel, ler. Isso é muito importante, principalmente aos iniciantes da doutrina espírita e no desenvolvimento mediúnico. E não basta só live, não basta só vídeos, não basta só as mensagens, mas é preciso que haja o estudo, porque o senso de responsabilidade tem que ser muito grande. Com certeza. Para que não venham atrair as entidades brincalhonas. Verdade. Não é verdade? Até um processo obsessivo, sem falar nos desenvolvimentos reencarnatórios de todos nós. Com certeza. Aquelas entidades que ainda nos acompanham de outras vidas. Ou verdade. Como amigos, ou como desafetos. Com certeza, verdade. É o caminho, né? Se a gente não tiver o preparo, a gente não vai conhecer a doutrina com mais robustez, né? A gente fica na superfície, não se aprofunda para vivenciar os princípios espíritas e praticar no dia a dia. O importante não é você só conhecer, mas você conhecer e praticar, levar à frente tudo aquilo que você está aprendendo e servir como elo de divulgação, né? Dos princípios espiritistas no dia a dia. Então, continuando, tem os médios de pressentimentos, né? Aqueles que pressentem fatos que podem acontecer, que pode ser do futuro ou até daquela mesma existência, né? Naquele mesmo período do presente, fatos que vão acontecer imediatamente, ou pode ser até
um pressentimento de coisas que vão acontecer mais na frente. Então, vai depender muito, né, de cada um, do posicionamento, do que é que você está vivendo naquele momento. Então, a mediunidade de pressentimento, ela pode trazer algumas informações, né? Algum preparo para você se resguardar de alguma situação. Temos também os médiuns proféticos, né? Isso a gente vê na Bíblia, muita coisa, né, de profecias, anunciando fatos futuros que podem acontecer, né? Então, os médiuns, inclusive, naquela época, os profetas já vinham anunciando que, em nome de Deus, né, do Senhor, que o Senhor diz fazer isso, que vai acontecer aquilo, né? Então, até hoje, a gente pode ter médiuns proféticos que têm esse dom de prever o futuro, alguma coisa que vai acontecer. É muito raro, a gente quase que não vê isso, mas ainda tem muitos charlatães por aí, né? Prevendo o futuro. Às vezes, quando chega fim de ano, a televisão mostra alguém Ora, chegando não lá, falta. né, com aquelas histórias que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E todo ano acontece um desastre, acontece uma coisa, acontece outra, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode, muitas vezes, ter um fundo de verdade, mas não é uma coisa muito com substância para a gente acreditar, né? A gente tem cuidado, separar o joio do trigo. Por isso que a doutrina espírita era muito sensata na responsabilidade da gente buscar sempre a verdade, né? Porque a verdade a gente está seguro de que a gente está no caminho certo. Tem os médios estáticos, né? Já vem do nome, né? Estático. É aqueles que estão ali sempre prontos, né, para receber a mensagem, transmitir, né? E também os pintores e músicos. Sim. Os médios pintores são aqueles que recebem a presença de espíritos pintores que vêm através da mediunidade dele, do conteúdo que ele tem. Às vezes o indivíduo não tem nenhum conhecimento de pintura, sabe nada de pintura. No entanto, ele é capaz de pintar quadros maravilhosos. Onde ele aprendeu? Então ele está recebendo ali a Técnica. orientação de um espírito que tem aquele conhecimento e utiliza o seu dom, o seu tipo de mediunidade para realizar aquelas tarefas, né? É uma maneira que ele tem de mostrar a sua sobrevivência e a sua interferência no mundo espiritual, dizendo que está ali e a sua obra continua, ele precisa continuar a sua tarefa. Entendeu? E músico, aqueles que utilizam também se apresentam através da música. Muitos médios que não sabem utilizar determinados instrumentos, mas mediunizados eles vão, tocam instrumentos, né, da maneira mais sofisticada possível, né? E sem ter o conhecimento. Na literatura espírita, a mediunidade de efeitos, né, inteligentes também é denominada de subjetiva. Por que ela é denominada de subjetiva? Porque cada médium é único e não há uma mediunidade igual à outra. E a expressão mediúnica se dá conforme a preparação, a sintonia com os espíritos e o estado psíquico do médium. Então, por que ela é considerada subjetiva? Porque é muito difícil de você perceber a origem daquela mensagem, né?
você não tem provas que é um espírito que está ali se comunicando. Então, você fica, muitas vezes, leva as pessoas à dúvida. Você chega ali em frente ao médium, ele começa a lhe dizer um bocado de coisa, e você não sabe de onde é que está saindo aquilo. Pois é. Você fica em dúvida. Né? Então, há uma subjetividade muito grande nisso aí. Então, por quê? A maioria das pessoas que vão aos centros espíritas não conhecem a doutrina e os mecanismos das comunicações. Magno, pensa. Surgiu uma pergunta de Lene. Existe um período de apresentação e afastamento de espíritos com os médiuns? De apresentação e afastamento de espírito com os médiuns. Olha, essa questão, eu não entendi bem a pergunta. Mas, pelo que eu entendi, aqui é como se o período de apresentação. O médium, ele tem a comunicação dos espíritos, ele se apresenta ali, e vamos dizer assim, 10 minutos ou 5 minutos depois ele se afasta, ou o tempo vai depender da situação? Depende muito, né? Se for assim que eu entendi, né? Se for assim que eu entendi, vai depender muito da situação. Tem comunicação que o espírito chega, dá a mensagem dele e vai embora. Não é? Pronto. Tem outros que vêm e escrevem um livro, de capítulo em capítulo, vem e escreve um capítulo, pode levar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas com você ali. E só uma observação, Magno, interessante, que o que ele me colocou, o médium, ele é responsável pela comunicação e não pode se deixar se tornar um joguete na mão do espírito. Ou seja, o espírito necessariamente não tem que estar se comunicando com ele 24 horas por dia. Não. Pois é. Aí você tem que ter disciplina. Não é? Claro. A mediunidade, para ser bem exercida, você tem que conhecer e disciplinar. O médium iniciante, toda hora ele está tendo problema. Porque ele ainda não tem um preparo para se conduzir dentro da mediunidade dele e resolver essas questões. Então, há uma dificuldade muito grande. Mas depois que ele se conscientiza, ele começa a separar, né, os momentos de trabalho, ele vai se dedicar à mediunidade e que ele vai estar disponível para atender aquele espírito. Porque o corpo é dele, não é? E ele vai ter o cuidado de se preparar para que essa mediunidade ela possa florescer de forma sadia. Perfeito, e que ela possa render os resultados satisfatórios. Não é? Sem interferência. A pessoa também tem que ter cuidados com a conduta dele, com os pensamentos, com aquilo que ele faz no dia a dia, porque ele vai ser uma antena que vai estar atraindo, né, os espíritos. Ele vai atrair os bons ou os maus. Né? Vai depender da atitude dele. Olha eu aqui, vi também. A pergunta por exemplo, é possível um espírito se comunicar com um médium depois de muitos anos de desencarnado? Exemplo, depois de 20 anos ou mais de morto? Isso aí é muito relativo. Tá? Tem espírito que se comunica logo após o desencarnar, depende muito do seu grau de evolução. Tem outros que passam séculos sem se comunicarem. Não é verdade? Olha, isso não tem tempo definido nem limitado, né? Vai depender, cada caso é um caso. Se o médium se o espírito tiver desencarnado, ele pode voltar a se comunicar com os seus entes queridos. E muitas vezes pode ser que esteja até encarnado, mas quando dorme e se desprende do corpo, pode buscar, né, estar com aqueles que têm a sua simpatia. Os espíritos afins se ligam, se buscam. Então, o indivíduo tem 20 anos desencarnado, ele pode ter 100 anos
Ele pode ainda estar no plano espiritual. Ele disse que a fila de lá para cá está maior do que a daqui para lá. Não é? Então, a gente não vai ficar esperando. Eu digo sempre, olha, a gente não tem que ficar ansioso para se comunicar com os nossos entes queridos que desencarnaram. Na hora que tiver condições e que a gente tiver merecimento para conversar com um ente querido, ele vai se apresentar e vai chegar, e no momento que às vezes a gente nem está pensando nele, não está nem esperando, e vai receber uma comunicação. Isso não depende de tempo. O tempo não é o nosso tempo. O tempo é de Deus, é a vontade do Criador. É quem determina isso, não a nossa. Não é? A gente tem que ter a sabedoria para esperar, confiar. Não é? A gente fazer a parte que nos compete, que é o quê? Orar, né? Ficar sempre em oração, pedindo por aquele irmão que desencarnou, por aquele ser que nos antecedeu, né? No retorno à pátria maior. E a gente ficar preocupado em se comunicar, não adianta isso. Eu tenho que lhe interromper, infelizmente, para dizer que só temos 9 minutos. Tá? Helene ainda fez uma pergunta. Tem um tempo bom aí para a gente concluir, né? Pois é, Helene ainda fez uma pergunta sobre a questão de como lidar com as pessoas que não acreditam, até se desfazem da nossa mediunidade. Isso é muito relativo também. Na verdade, é melhor. Bom, o que a gente pode fazer? Se alguém não acredita e desfaz da nossa mediunidade, ele está no grau dele de entendimento e compreensão das coisas. Será que ele já pegou um livro dos médiuns para ler, para estudar? Será que ele já viu como acontece uma comunicação espiritual? Não é? Ele já viu alguém mediunizado? Então, precisa ver. São pessoas... A gente não está aqui, eu digo sempre, a gente não tem que provar nada a ninguém. É isso. Não, eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu acho Entrega que, ao tempo. Jesus não ficou preocupado se as pessoas iam aceitar ou não, né, a tarefa que ele veio fazer aqui. Né? Ele veio e deu o recado dele. Cabe a gente fazer a nossa parte, representar essa doutrina com respeito, com amor, com dignidade. Não é? É isso que a gente tem que fazer. Divulgar a doutrina. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, não. Mas nós temos que fazer o melhor que a gente puder, enquanto representantes dessa doutrina. Aqui, você aí, no trabalho que você faz, aqui, o meu aqui, com as pessoas que nos procuram, a gente tem que ser o melhor possível para... Eu acho o seguinte, eu fico feliz quando eu consolo alguém que está precisando. Eu, através da minha palavra, né, eu posso levantar o astral de alguém, melhorar o estado emocional de uma pessoa. Uma palavra está passando por uma aprovação. Uma palavra de conforto. Você acolher, você não tem que estar apontando o erro de ninguém. Não é? Você tem que chegar, entender, compreender, respeitar o estado daquela pessoa, a situação, e acolher no momento que precisa de acolhimento. Não é? Orientar para que busque novos momentos de sua vida. Eu queria só um aspectozinho aqui, Edna, enquanto está terminando aí. Um outro aspecto que não podemos esquecer é quanto à expansão do perispírito. É isso aí. Expansão do perispírito. Que interfere no grau de consciência do médium. Tem papel fundamental no processo mediúnico. Com relação à comunicação, podemos classificar o médium como inconsciente, semiconsciente ou consciente. Então, quanto maior a expansão do perispírito, o médium pode se tornar um médium inconsciente, ou seja, inconsciente no seguinte, que ele não consegue captar aquilo que está sendo dito através dele. Aí ele passa a mensagem, mas ele não se lembra de nada que ele disse.
ele só vem conhecer depois. Né? O semiconsciente é aquele que não há uma expansão muito grande, ele está próximo, né, do corpo físico, então ele tem uma consciência do que ele está dizendo, né? Mais ou menos consciente, ele sabe mais ou menos. E o médium consciente é aquele que ele não se expandiu muito, ele não se desligou muito, está bem próximo, por isso ele tem toda a consciência e até interfere no trabalho, na comunicação que está sendo dada. Não é? E principalmente isso acontece quando nós nos comunicamos através da fala, da psicofonia. Né? Então, isso é uma questão que a gente pode trabalhar, que é para a gente entender. Muitas vezes, o médium não se lembra de nada, mas não se lembra porque ele se afastou de uma expansão muito grande do perispírito. Ok. Magno, nós temos exatamente 4 minutos. Apenas lembrando que nós temos um grupo no WhatsApp, Jesus dos Kardecianos, temos o canal do YouTube, Jesus dos Kardecianos, e o nosso Instagram, que estamos aqui, e que na próxima quarta-feira voltaremos a dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, tá? Quem quiser fazer parte, todas as quartas-feiras, às 20 horas, tá? Magno, o tempo é seu, 3 minutos para encerramento. Não, além da mediunidade mesmo, de efeitos inteligentes, né, tem ainda que pode caracterizar como médios de efeitos, médios de curas, né? Médios de cura, que a mediunidade curativa, que é aquela que vem através dos passes, né? Dos passes, do receituário e até de operações, né? Com uso ou não de aparelhos. O passe, que é o uso das mãos, que a gente conhece como a imposição das mãos, né? Que através do magnetismo pessoal, com a ajuda dos espíritos, né? Canaliza os fluidos que são emitidos para ajudar na cura de algumas pessoas. Do receituário, aqueles médios que indicam medicamentos através de remédios até homeopáticos, né? Pela via espiritual. Então, isso acontece, tem muitos médios que são capacitados para fazer isso. E aqueles que, o caso de operações, que vêm a utilizar até cortes, até sem anestesia, sem asepsia, que os espíritos fazem todo esse processo que a gente nem percebe, mas eles estão ali atuando e ajudando. E muita gente, né, tem se curado. Então, a fenomenologia espírita ela é muito abrangente, não é? E tem muitas coisas que acontece que muitas vezes a gente não consegue identificar que tipo de mediunidade, né? Tem muitos casos de efeitos físicos que também são de efeitos inteligentes. Os REPs, os espíritos se comunicaram ali batendo, mas também trouxe uma mensagem intelectual, não é? Então, às vezes, transita nos dois campos, né? A psicometria, por exemplo, o estudo da alma, a alma das coisas, né? Então, o que é a psicometria? Você pega um objeto de alguém e te conta toda a história daquele objeto, quem pertenceu, que época foi, não é? Então, é uma coisa muito, muito boa e que a gente, né, só estudando essa doutrina com afinco, com amor, que a gente vai aprender muita coisa na questão da mediunidade e entender esse mecanismo tão importante que Deus nos concedeu, né, essa oportunidade para até nos conhecermos melhor, identificar através da mediunidade os nossos afetos e desafetos 30 segundos. E ajudar no nosso crescimento através do serviço que nós praticamos no intercâmbio com aqueles que nos ajudam nessa caminhada. Então, que Deus nos abençoe, né? E a gente possa aprender muito, nos tornarmos cada vez mais seres melhores.
Muito obrigado, Jesus. Magno. Cada Jesus vez esteja mais com todos nós.